A justiça de Deus pela ótica da doutrina espírita. Aquele estudioso espírita que começa a ler alguns livros e começa a adentrar mais profundamente em alguns problemas, por certo dará uma resposta rápida a esta questão. Dirá: a justiça de Deus está demonstrada e explicada na justiça da reencarnação. De certo modo tem razão quando diz isso, mas o problema é um pouco mais complexo. E é para esta análise que dedico o vídeo de hoje. Uma análise, por certo, até certo modo ambiciosa, bastante tendenciosa, talvez alguns diriam. Mas não. Vamos analisar com tranquilidade, pelo crivo da razão, pelo crivo do exame lúcido, sem simbolismos desnecessários neste momento. Falamos em justiça de Deus. É preciso, antes de qualquer coisa, perscrutarmos o que conhecemos de Deus, o que sabemos de Deus, o que nos é acessível. O Deus que a doutrina espírita nos revela é um Deus que, ao mesmo tempo, ela nos revela sem nos revelar totalmente. Ela nos mostra um Deus cósmico. Ela nos mostra um Deus das galáxias, que criou não somente a Terra e não somente o sistema solar, mas também todos os outros sistemas, que criou a vida macro e a vida micro, os micro-organismos, os átomos, os nêutrons, os prótons, a estrutura interna do átomo, a matéria, etc. Criou absolutamente tudo. É um Deus, por certo, muito mais abrangente. E um Deus também do meu inimigo, ou daquele que não pensa como eu, daquele que adota uma crença, uma doutrina diferente da minha, é o Deus de todos nós. Quando a doutrina espírita nos mostra esta realidade, nos convida a um pensamento mais amplo, muito mais amplo. Pensamento que, paradoxalmente, que é amplo, ao mesmo tempo nos mostra a nossa limitação. Temos uma limitação muito grande para compreender o incompreensível. É natural que no passado as doutrinas antigas, seculares, as mitologias, as fábulas, procurassem um Deus antropomórfico, um Deus à forma de homem, idealizado à forma de homem, com emoções, com sentimentos, com espírito, muitas vezes até com barbas longas e etc. E é por isso que no Velho Testamento principia o texto bíblico pela criação de um Deus muito humano, muito humanizado, um Deus capaz de ter cólera, capaz de perguntar a Caim: o que fizeste de teu irmão Abel? E lançar anátemas e etc. Essa visão antropomórfica de Deus é exatamente o que a doutrina espírita nos mostra contrário à lógica, à razão, e certamente ao que de fato ocorre e ao que de fato é. A visão humana de Deus foi uma visão criada justamente numa época em que a humanidade ainda não tinha condições e estrutura de compreender muita coisa. Faz-nos lembrar a passagem em que o pensador francês Voltaire referiu-se a este assunto da seguinte maneira: dizem que não creio em Deus. De fato não creio, mas o que ocorre é que eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas eu creio sim no Deus que fez os homens, que são duas coisas extremamente distintas. A doutrina espírita nos mostra que não podemos compreender a essência de Deus. O Livro dos Espíritos traz isso, inclusive, numa de suas passagens, demonstrando que com audição, olfato, visão, paladar e tato, mais o sexto sentido da percepção extrasensorial, da intuição, não temos com este arsenal estrutura para conhecer os desígnios e a intimidade de Deus, do Criador. Não temos condições. Imaginemos em termos de olfato ou de visão
que os animais os têm, muitas vezes, com desenvolvimento bem mais aguçado. O cão fareja muito melhor e muito mais longe do que nós. E outros animais têm visões muito mais distantes, etc. Ou seja, de sentidos não estamos tão bem equipados assim, que até mesmo os nossos irmãos animais. Quanto mais imaginarmos ser possível penetrar nos desígnios de Deus profundamente. Porém, podemos conhecer muito de Deus. Naturalmente, aquilo que Ele permite que nós conheçamos e aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento correto das nossas encarnações. Podemos conhecer muita coisa de Deus. Muita coisa, naturalmente, para nós. Não muita coisa referente a Deus em si, mas muita coisa muito material, que para nós certamente pode ser muito útil. Conhecemos a Deus pelos seus efeitos, pela maneira como se manifesta nos fenômenos, nas situações, no destino, na criação que está à nossa volta, no mundo feito de maneira absolutamente perfeita para a vida do ser humano, para o exercício das atividades humanas, do destino humano, para a alimentação, para a nutrição do ser humano, a respiração, o alimento, etc. Percebemos Deus pelos efeitos. E é exatamente por isso que no Livro dos Espíritos, na questão número 1, provavelmente uma das mais famosas, Kardec vai indagar a respeito de Deus, que para ele era, por certo, a questão mais importante, a questão central. E ele, sabiamente, não pergunta quem é Deus, porque quem seria uma maneira de indagar, de certa maneira tendenciosa, aguardando uma resposta personalista, uma resposta humanizada. Quem é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus. Kardec perguntou o que é Deus, deixando margem naturalmente uma resposta que fosse a resposta que a espiritualidade superior daria. Que é Deus? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem de maneira absolutamente sábia. Dizem, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Simples, curto, mas de profunda sabedoria, porque definem a Deus sem, no entanto, limitá-lo. Quando se fala em inteligência suprema e causa primeira, são naturalmente ideias complementares, mas a causa primeira ou primária de todos os fenômenos é algo que nos incita a uma reflexão muito interessante quando pensamos nas leis da natureza, na lei de atração dos corpos, nas leis da química. Pensamos que estas leis ocorrem e se manifestam através de impulsos da própria matéria, impulsos dos próprios elementos. Temos duas substâncias que se unem para formar uma substância. A atração destas substâncias é uma atração intrínseca da própria natureza da substância. Mas a pergunta, quem criou a origem do mecanismo que rege estes fenômenos primários, nas leis mais básicas da física, nas leis mais básicas da biologia e da química, de todos os fenômenos da natureza, de todas as leis da natureza? Quem criou esse pontapé inicial? Quem criou esta causa mais remota que nós podemos observar? Se nós pensarmos que toda a vida na Terra surgiu através de bipartições de células que foram se dividindo e foram formando organismos, cujos séculos e milênios foram transformando estes organismos, criando novas formas de vida adaptáveis ao planeta. Alguns dirão, a natureza das substâncias foi se adaptando à natureza do meio, automaticamente e etc., para criar a vida. Mas quem criou a natureza dessas substâncias? Quem criou o impulso que aproxima ou une, distancia ou afasta determinadas substâncias primárias? Se a primeira célula surgida no planeta Terra, no momento em que o magma caudaloso esfriou a ponto de permitir o surgimento da primeira célula, se esta célula se dividiu em duas para formar outras células, seres unicelulares,
e etc., amebas, protozoários, se esta primeira célula se dividiu em algum ponto remoto da história da humanidade, qual foi a lei que determinou que ela deveria se dividir? Qual foi a lei que determinou que ela deveria se multiplicar e deveria formar a vida? Qual é a lei que organiza que a vida se forme desta ou daquela maneira? Porque aleatório não pode ser. Temos 2 braços, 2 pernas, temos raciocínio, cabelos, temos uma estrutura que poderia ser diferente, mas é exatamente como é. Por quê? Certamente aleatório não pode ser. A inclinação para a vida humana da forma como ela é, exatamente da forma que ela é, a inclinação para esta realidade, por que prevaleceu sobre a inclinação para outra realidade? Por que não temos 6 pernas? Por que temos 2? O que determinou esse tipo de fenômeno? Aleatório não pode ser, porque aí a doutrina espírita nos explica toda realidade que se manifesta sob os nossos olhos, que atende a um princípio inteligente, que atende a uma organização inteligente, seja a estrutura dos astros, seja a estrutura da matéria, as leis da natureza, os fenômenos, tudo que ocorre na natureza, a água que evapora, a chuva que recompõe essa água, tudo que acontece que indica um fenômeno inteligente, um fenômeno que responde a estímulos, o instinto animal. Alguns dirão, o animal não é inteligente, ele não raciocina como nós, ele tem apenas instinto. Mas quem foi que criou o instinto exatamente da maneira como ele é? Aquilo atende a um princípio inteligente. É aí que começamos a perceber onde se encontra a ideia que a doutrina espírita faz sobre Deus. É exatamente no momento em que nós pensamos que efeitos inteligentes remontam a causas também inteligentes. No momento em que nós não localizamos o final da causa, a causa primeira, no momento em que nós percebemos a forma mais básica do fenômeno, e depois dali não descobrimos o que ocasionou aquilo, o que fez com que aquilo fosse assim, é a partir dali que o pensamento a respeito de Deus se inicia. Portanto, a doutrina espírita, com sua sabedoria, nos mostra um Deus causal, a causa primeira de toda a estrutura, de todos os fenômenos geradores de tudo que existe no universo. Esta ideia muito mais ampla de Deus nos faz levar exatamente a introdução do Livro dos Espíritos. No item 6, quando Kardec nos dá um grande presente, fazendo um resumo das leis da espiritualidade, um resumo verdadeiro da doutrina espírita. Nesse momento, traça ele uma série de postulados que ocupam aproximadamente 4 a 5 páginas, onde resume ele toda a lei da espiritualidade, toda a doutrina espírita, de maneira mais sintética possível. O primeiro postulado de todos é sobre Deus, que considerou Kardec como o mais importante, naturalmente que o é, para entrar nesta linha de definição. Inicia ele dizendo, na introdução do Livro dos Espíritos, item 6, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Quando Kardec coloca esta noção, naturalmente passada pela espiritualidade, não de criação dele, mas sim da espiritualidade superior, que ditou a ele o Livro dos Espíritos, de certa forma, quando ele nos mostra essa realidade, percebemos que existe a soberana justiça e a bondade. Já percebemos de cara que a justiça, para estar aliada com a bondade, não pode ser uma justiça retributiva, uma justiça punitiva e vingativa, de punir o mal para ter o prazer de ver a sua vingança realizada e o delator, ou aquele que cometeu um delito, melhor dizendo, sofrer.
Não se trata desta ideia, porque a soberana justiça com a bondade implica numa justiça pedagógica, uma justiça que corrija e auxilie ao desenvolvimento. Esta justiça de Deus, que é uma justiça do bem, cria uma série de dificuldades quando a doutrina tradicional nos coloca um Deus antropomórfico, um Deus vingativo, um Deus que condena seus filhos ao inferno, ao purgatório, a penas eternas, a sofrimentos, inclusive até mesmo os sofrimentos da nossa própria vida. Se alguém sofre e ouve de seu interlocutor: você está sofrendo porque Deus te castigou. A pessoa que tenha um raciocínio em sua mente pensará: como pode Deus estar me castigando ou me punindo se Cristo, que trouxe a doutrina de Deus, nos recomendava o perdão aos inimigos? Orai por aqueles que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Como Cristo poderia nos solicitar, nos pedir que amássemos nossos inimigos, e ao mesmo tempo Deus, que nós não somos inimigos de Deus, Deus nos condenaria e nos puniria e nos castigaria? Como nós poderíamos estar pretendendo ter uma conduta melhor do que a conduta de Deus? Por certo, estamos compreendendo, pelo menos as doutrinas tradicionais, estão compreendendo Deus de uma maneira um tanto quanto equivocada. A questão que irei explicar neste vídeo, portanto, sobre a justiça de Deus, é de um Deus que nem pune e nem recompensa. Ele apenas nos permite, com sua bondade e sua misericórdia, que nós sejamos responsáveis pelos nossos atos. Que nosso futuro, portanto, esteja condicionado à nossa conduta, à nossa vida, aquilo que fizermos. Nós construímos o castelo em que vamos viver, castelo moral, espiritual, com a bondade ou com a maldade que nós construiremos no futuro para nós. Aí, nesse ponto, é que o estudioso iniciante espírita dirá: então, por certo, a justiça de Deus é igual à questão da justiça da reencarnação. E eu diria: sim, mas ainda assim a questão é mais complexa. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, Kardec, falando sobre a questão da reencarnação, dentre outras, levanta algumas perguntas muito peculiares, perguntas dirigidas a todos nós, que colocariam em xeque para a doutrina tradicional, centrada na unicidade das existências, acreditando que o ser humano nasce no momento em que sai do ventre de sua mãe, e que antes ele não existia, e etc. Lança Kardec umas perguntas instigantes. Primeira: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe faz adquirir? Segunda: de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Terceiro: donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Quarta pergunta: donde em certas crianças um instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Quinta: por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Sexta questão: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomares de um menino hotentote, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Esta última proposição é preciso que se faça um adendo pequeno,
de que quando Kardec manifestou esta opinião e deu como exemplo a figura do Hottentote, trata-se de uma figura extremamente rudimentar, extremamente selvática, como se ele dissesse: será que aquele espírito que renasceu no meio mais primitivo e que desenvolve ainda costumes bárbaros, costumes até certo ponto violentos e etc., será que se o instruíssemos no meio totalmente diverso, ele eliminaria seus pendores naturais da noite para o dia e se transformaria num espírito com uma grande bagagem intelectual e moral? Porque certamente os gênios, como Laplace ou Newton, que ele citou, são gênios porque trazem bagagens anteriores, jamais construídas na única existência em que viveram. Junto a estas questões levantadas por Kardec, também poderíamos suscitar outras, porque algumas pessoas nascem com deficiências físicas e mentais que lhe tiram muitas vezes o discernimento, lhe tiram a possibilidade de vida, até mesmo de discernirem por si próprios as decisões, etc. Porque outros nascem com beleza, com riqueza, com saúde e etc. Porque Deus daria mais a uns e menos a outros. A doutrina espírita, quando analisa estas questões, nos oferece um mecanismo de resposta que a todas elas soluciona. Tanto a questão da soberana justiça e bondade de Deus, como todas estas questões, estas perguntas lançadas por Kardec, de aptidões de nascença, as que acabei de lançar sobre doenças, por que alguns desencarnam muito jovens, por que alguns muito velhos, por que uns desencarnam sem ter tido nenhuma doença grave, por um acidente, e outros têm doenças graves durante o longo de suas encarnações inteiras. Essas questões todas, naturalmente a reencarnação será o ponto de partida de análise. Mas aí somos obrigados a nos reportar a André Luiz, espírito que ditou tantos livros belíssimos e de grande instrução a Chico Xavier. André Luiz nos mostra em inúmeras passagens que o livre-arbítrio, esta ferramenta maravilhosa que a criação divina nos oferece para discernirmos e optarmos por atitudes, por pensamentos e etc. em nossas vidas, naturalmente sendo responsáveis por elas, mas esta ferramenta não é uma ferramenta apenas manifestada nesta encarnação. O livre-arbítrio provém também de período anterior. Em outra encarnação, tivemos o livre-arbítrio de agir conforme nos aprouve, conforme a nossa vontade determinou. Portanto, as consequências da lei de causa e efeito vêm para nós de acordo com a nossa conduta. É claro que, como já expliquei em outros vídeos, nossa postura de amor, nosso trabalho em prol do semelhante, nossa modificação de pendores e de condutas abrandam, são capazes de abrandar as consequências dos nossos equívocos. Naturalmente, deveremos passar por ela, nesse caso, numa medida menor, mas ainda assim sofremos as consequências dos nossos equívocos. Tivemos o livre-arbítrio no passado de agir. E, naturalmente, agora estamos passando pelas consequências dos nossos atos. Mas existe o livre-arbítrio entre as encarnações. No momento da erraticidade, quando estamos desencarnados no plano espiritual, muitos de nós têm a opção de escolher as provas que acha que é capaz de suportar para a sua evolução na encarnação seguinte. Escolhemos muitas vezes determinadas dificuldades e situações complexas que nos vão fazer desenvolver uma série de pendores e de habilidades e de desenvolvimentos para galgar um degrau mais alto em nossa encarnação. Claro, nem todos podem escolher, porque nem todos estão num degrau evolutivo que a isto permita.
existem muitos espíritos que encontram-se num grau de primitivismo, de violência ainda, espíritos muito mais novos, que viveram menos reencarnações, espíritos muitas vezes endurecidos no mal, que não desejam reencarnar, mas a lei se opera para eles da mesma forma, espíritos chagados de muitos sofrimentos agudos, como suicídios praticados anteriormente, grande sequência de crimes e etc., são espíritos que muitas vezes são obrigados a reencarnar de forma compulsória, algumas vezes até sem ter a consciência de que estão reencarnando, porque é necessário para o caso deles. Mas, em muitos casos, nós optamos, escolhemos e sabemos o que vamos passar na encarnação seguinte. Aí percebemos que a bondade, a justiça e a misericórdia de Deus está em nos facultar o livre-arbítrio para que o livre-arbítrio construa o nosso futuro. No passado, pudemos agir para hoje termos o nosso presente. Na erraticidade, podemos escolher e discernir para hoje termos o nosso presente. Mas também nesta encarnação, desde o início dela, estamos optando por agir e por discernir para construir imediatamente após, ou década após, e etc., o nosso futuro. O que significa que Deus desloca a figura antropomórfica que as doutrinas tradicionais têm dele, de um Deus que pune, que castiga ou que recompensa aleatoriamente este ou aquele. Vou fazer de você um gênio, você será Mozart, vou fazer de você um imbecil. Não, Deus desloca este foco para trazer para nós a responsabilidade de nossos atos. E através do livre-arbítrio construímos nosso destino futuro, agora, neste momento, para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, ano e década, e encarnação posterior também. Uma metáfora muito interessante, uma ideia muito interessante a se traçar, é a ideia da curvatura. Todos os nossos equívocos, bem como as boas condutas também, mas analisamos agora somente os equívocos, os nossos equívocos têm uma curvatura. Aquela palavra que magoa o meu semelhante de forma branda é uma curva pequena, que esta curva se manifesta adiante. A curva é pequena e na mesma semana estamos passando pelas consequências dos nossos atos, para aprender o quão é desagradável agirmos daquela maneira. Aquele crime que cometemos, naturalmente não tão grave, podemos vir a responder por ele. As consequências, não somente as judiciárias, mas as consequências do próprio destino, podemos vir a sofrer em década posterior. A maledicência, o ciúme, a mágoa profunda e o trauma que imprimimos no coração do nosso semelhante, muitas vezes tem uma curvatura mais ampla. Demoram uma década para que nós soframos as consequências destes equívocos. Uma década, ou 2 décadas, ou 3 décadas, mas a curvatura é mais ampla. Mas nós temos que convir que se estas consequências acontecem diante de nossos olhos, em menor grau e em maior grau, em curvaturas mais extensas ou menos extensas, é claro que os maiores equívocos de nossa vida terão uma curvatura mais ampla, cujas consequências desses atos irão se projetar para encarnações posteriores. Irão se projetar para encarnações posteriores. A curvatura será mais ampla. Nós iremos desencarnar na metade da sequência da curvatura. E precisaremos de uma encarnação especial para que as consequências e os efeitos dos nossos erros se projetem sobre nós e nos reclamem uma corrigenda. É o mesmo fenômeno, porém a dilatação de tempo se projeta para outra encarnação. Isso ocorre muitas vezes também com os nossos equívocos, claramente detectáveis, equívocos de planejamento. Estudo pouco, tiro uma nota ruim numa prova, eu cometi um erro voluntariamente ali naquele momento e eu vejo a consequência imediata.
A misericórdia de Deus também é nos mostrar como isto é claro, como isto é nítido. Vejo o meu erro e vejo a minha consequência tranquilamente. É claro que se isto ocorre nas questões comezinhas da matéria, no exemplo da prova, projeta uma casa de maneira inadequada, a casa sofre um abalo, uma rachadura, se destrói, isto pode demorar mais tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc., ou até talvez mais tempo, mas eu percebo os meus erros da matéria, materiais, sendo compensados posteriormente com as consequências. Vemos também a mesma coisa no destino, no aspecto moral, os equívocos que cometo, as mágoas, os enganos, os erros causam também os efeitos correspondentes, no plano moral também. E isto tudo que vejo também tem a sua curvatura mais longa. Aquele que faz uma casa para o outro de maneira inadequada e desencarna antes da casa cair, certamente cometeu um grande equívoco porque usou material de útil e fez um péssimo projeto, mas desencarnou e a casa do outro caiu, mas ele também sofrerá as consequências desse equívoco em encarnação posterior. A casa dele talvez caia também. A questão interessante disto, desta curvatura, é a mais rápida possível. O que deduzimos disto? Deduzimos que, se nossos equívocos têm a projeção posterior, é natural que hoje estamos passando exatamente pela projeção de encarnação passada. Os equívocos maiores que cometemos em encarnação passada, que tiveram a sua curvatura, estão caindo agora, neste momento. E é por isso que a lógica das reencarnações nos faz entender que hoje estamos respondendo por ontem, e o que estamos fazendo hoje será aquilo pelo qual responderemos no futuro. E é por isso que as pessoas que entendem um pouco da reencarnação, muito pouco, já irão dizer: a reencarnação estimula a não correção dos erros, porque se eu sei que amanhã sofrerei a consequência e poderei corrigir os meus equívocos, então não me incomodarei em errar agora, tanto faz. No futuro corrigirei. As pessoas que dizem isso são as que não leram nada sobre a reencarnação, que nada conhecem. Porque quando conhecemos um pouco da reencarnação, quando estudamos, alguma coisa que seja, já percebemos o vício nesta ideia de corrigir sempre depois. Por quê? Porque no momento em que estamos vivendo e cometendo um equívoco, não estamos corrigindo convenientemente o equívoco anterior. O equívoco anterior, de encarnação passada, mantém-se na espera para uma corrigenda, porque nós não estamos conseguindo compensar. Então, quando cometemos um novo erro, estamos acumulando. E o sofrimento lá na frente é muito pior. A reencarnação, portanto, nos estimula a que logo imediatamente possamos transformar nossas existências, ter uma postura mais correta, mais ética, mais digna, para logo corrigir esses equívocos, porque senão eles se acumulam. Darei um exemplo prático. Aquele que cometeu crimes, roubos, numa encarnação, suponhamos que ele, na encarnação posterior, venha em situação de miséria financeira e de dificuldade muito grande para conseguir o pão de cada dia. Eis que ele subtraiu o pão de cada dia do semelhante, encarnação anterior, sem se preocupar com o semelhante. Hoje ele percebe na própria pele o quanto é ruim precisar do alimento, precisar do sustento e não ter dinheiro porque o meio não colaborou e porque foi impossível e etc. Mas no momento em que ele está passando pela corrigenda de seu equívoco, no momento em que ele está purgando e expiando esse roubo, essa vida de roubos anterior, naquele momento ele tem o livre-arbítrio à sua disposição. E naquele momento ele pode aprender, se regenerar e procurar construir para evoluir, ou ele pode, naturalmente o espírito não evolui, mas ele pode acumular mais equívocos.
e naturalmente precisar de mais tempo para purgar. Suponhamos que nesta encarnação, portanto, ele roube novamente. Ele não terá aquele roubo somente para sofrer as consequências dele. Ele terá aquele roubo e mais a vida de roubos da encarnação anterior, que ele não conseguiu corrigir, que ele não conseguiu a contento suprir aquele equívoco. Então ele terá 2 vidas de roubo. Ele terá 2 encarnações de ladrão para que ele expie. Naturalmente, a consequência posterior será mais grave. Talvez ele venha na penúria, mas ainda venha com uma deficiência que não o permita sequer nenhum tipo de trabalho. Porque, frequentemente, a corrigenda, a pedagogia, se torna mais rígida, se torna mais complexa, não para punir ninguém, mas pelo mecanismo da espiritualidade de ensino. Porque se nós aprendêssemos pelo amor, seria tudo muito mais fácil. Se nós ouvíssemos a palavra do Cristo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, sede caridosos, piedosos, perdoai. Se nós aprendêssemos com amor, seria muito mais fácil. Mas não. Nós nos consideramos injustiçados, nós blasfemamos e roubamos novamente o que já vínhamos fazendo anteriormente. Então, a corrigenda não consegue se dar pelo amor conosco. Deus não consegue, não há que não consiga, mas nós não permitimos que Deus amorosamente nos diga: ame o vosso semelhante, você construirá um futuro mais harmonioso. Nós dizemos: ame coisa nenhuma, eu vou roubar de novo. Então a corrigenda precisa ser rígida. Não é Deus que é severo nas penas. Deus não pune e nem recompensa. Nós é que construímos as consequências de nossos equívocos com a mesma gravidade da causa, com a mesma gravidade com a qual nós atuamos no nosso equívoco, com a mesma gravidade com a qual nós erramos. Por que me queixarei da imensa dor que me oprime, se na encarnação passada oprimi a mesma dor imensa contra o meu semelhante sem me preocupar com ele? Ele que se vire. Mas ele está sofrendo, está à beira de cometer suicídio, ele que se vire. Mas ele ficou na miséria, cometeu suicídio, problema dele. Ótimo! Na encarnação posterior, passamos por situações que a pedagogia espiritual nos ensina a gravidade que foi aquilo, que nós não entendemos. Vamos ter que entender da maneira possível, que é aquela maneira mais dolorosa. Mas nós é que impomos essa dor a nós mesmos. Porque se pudéssemos atuar com amor e agir com amor, reverter o quadro que nos acompanha, certamente que as coisas não aconteceriam desta maneira. A justiça de Deus, portanto, é a justiça da reencarnação e o livre-arbítrio que nos permite atuar não somente em patamar reencarnatório, de uma reencarnação para outra, do plano da erraticidade para esta encarnação, optando e escolhendo as provas, mas sobretudo também o livre-arbítrio que nos permite construir o nosso futuro imediato a partir de agora, o nosso futuro a médio prazo a partir de agora, o nosso futuro a longo prazo a partir de agora e também o da próxima encarnação a partir de agora. A doutrina espírita nos ensina esta libertação, nos ensina que nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos os construtores da justiça que se opera sobre nós. Nós definimos com nossa conduta o grau de rigidez e de severidade desta justiça. Nós é que dizemos: daqui a 120 anos vamos passar por algo igual que estamos fazendo. Nós dizemos isso, não com palavras, mas com atitudes. Portanto, a doutrina espírita nos liberta porque nos ensina: você é responsável pelos seus atos. Não jogue a culpa nas costas do Cristo ou de Deus. Não diga que o Cristo te perdoou, te condenou. Não diga que Deus te perdoou, te condenou, te beneficiou ou te ajudou. É natural que a misericórdia de Deus se manifeste de maneira absolutamente simples de ser compreendida.
no direito que temos, não somente a escolhermos pelo livre-arbítrio as nossas provas, senão que escolhemos o nosso futuro pela conduta de hoje, mas, sobretudo, a reencarnação que nos permite corrigir os equívocos. Tem uma passagem em Kardec onde ele, raciocinando com sua lucidez maravilhosa, ele diz: qual seria o Deus mais bondoso e mais justo? Qual seria, metaforicamente, diz ele, o patrão mais justo? Aquele que ao final do dia condenasse o seu empregado por alguns erros que ele cometeu, que não teve chance, condenasse-o ao degredo eterno, ao inferno, ao purgatório, ou aquele que dissesse: você perdeu um dia de trabalho, você perdeu uma encarnação, você tem a chance de recuperar e de refazer o percurso, tem a chance de corrigir os erros que você cometeu. Aquela casa do semelhante que você derrubou, você não será preso, não será torturado, não será anatematizado por ela. Você apenas terá que construir uma nova casa para o seu semelhante, se você destruiu a casa dele. Essa possibilidade de refazer, naturalmente, não é um estímulo para que posterguemos para o futuro a nossa missão de nos recuperarmos. Porque, como expliquei, para o futuro a coisa fica pior. O mal cresce, o mal fica mais difícil de ser corrigido, porque se acumula o presente com o passado que nós não corrigimos e passamos a carregar uma sacola pesada demais de equívocos para solucionarmos. Então, desta maneira, a justiça de Deus se mostra não somente no livre-arbítrio, mas na possibilidade da reencarnação, na realidade da lei natural da reencarnação, que nos permite sempre voltar o caminho do equívoco. A escada de ouro, a escada que subimos para fazer o mal, temos que descê-la, ou a que descemos, temos que subir de novo. Essa possibilidade demonstra a justiça de Deus. É claro que alguns dirão: mas Deus não me ajudou nunca. Eu sempre rezei para Deus, Ele não me ajudou. Como é isso de que Deus não nos ajuda? Somos nós totalmente os responsáveis. Calma, raciocinemos. A oração existe principalmente para nos fortalecer para as influências de espíritos que procuram nos insuflar ideias equivocadas, ideias destrutivas, ideias pessimistas. A oração tem essa função protetora para atrair os bons espíritos, os espíritos benfazejos, bondosos, superiores, que nos orientam e nos auxiliam. Estas ideias que são trazidas para nós quando oramos, quando procuramos criar uma aura magnética, fluídica, vibratória, mais purificada, mais iluminada, que nos traga melhores energias e que afaste de nós a sintonia com os espíritos em degrau evolutivo inferior. Esta possibilidade da oração que nos fortalece e nos torna, digamos, mais resistentes ao mal, é uma maneira que nós temos de poder abrir a nossa compreensão melhor do nosso destino, de poder atuar melhor, agir melhor e assim ficar mais propício a construir um destino com bondade, com caridade, e dessa maneira já modificando o nosso padrão vibratório pela oração, já modificando o nosso padrão de conduta, já começando a atrair bons fluidos, boas energias, e nesse momento as coisas boas já acontecendo conosco. É a grande bondade e perdão que Deus nos oferece. Ele nos faz o bem quando permite que nós supliquemos pelo bem, modifiquemos nossa postura vibratória pela oração, nossa conduta de vida e já granjeemos para o imediato o bem em nossas vidas. Aí a consequência disto torna-se óbvia. A doutrina espírita, como já falei em um outro vídeo anterior, a doutrina espírita nos diz: você percebe a partir deste momento que o tempo é desprezível. Se faço mal agora, sofro a consequência do mal, passo pela consequência do mal adiante.
Eu não sei daqui a quanto tempo. Eu não sei se daqui a uma semana. Eu não sei se daqui a um mês. Então o tempo é desprezível, é irrelevante. O mal que eu faço é o mesmo mal pelo qual eu sofro. O bem que eu faço é o mesmo bem que para mim retorna em forma de auxílio, perdão, caridade, etc. Então, portanto, não existe semelhante. Eu sou o meu semelhante. O bem que faço para o meu semelhante retorna para mim. O bem que faço é o bem que é feito para mim. Então eu estou fazendo o bem para mim. Apenas uma questão de tempo separa a minha conduta boa para o semelhante com a conduta boa que outro semelhante pratica comigo. Naturalmente não é o mesmo, mas o outro vai praticar comigo a mesma conduta boa. Então, o bem que eu faço é o bem que retorna, o mal que eu faço é o mal que retorna. O semelhante que auxilio é o auxílio que eu recebo quando necessito lá na frente. Não existe então semelhante, não existe então o outro, não existe nada disso. Nós, com nossas mãos, construímos o nosso futuro imediato, que nós nem sequer sabemos quando ocorrerá. Nós construímos o imediato. Faço o bem que já está retornando para mim, porque ao mesmo tempo que estou fazendo o bem hoje, estou sofrendo hoje a consequência de um bem que fiz semana passada, e assim também com o mal. Portanto, é contínuo. Portanto, eu estou criando constantemente o meu destino. E quando peço a Deus que me auxilie, Ele não me suprime milagrosamente, entre aspas, de maneira favoritista, de maneira parcializada. Ah, você é melhor que os outros. Você será suprimido das dores que os outros não foram. Deus não tem esse tipo de postura imbecil que algumas pessoas podem imaginar. Vou ajudar a este, mas o outro não. Deus nos faculta que nós nos libertemos das amarras que estão nos prendendo mais rapidamente. Nos faculta através da iluminação, da análise, da conduta, da oração, mas sobretudo da conduta. E a oração nos favorece o entendimento para a conduta. O Cristo pedia de nós conduta. Ah, mas eu oro 500 vezes por dia. E o que você faz é condizente com a sua conduta? Você perdoa ou você profere a maledicência? Ou você dá asas ao ciúme, ao ódio, ao rancor? Esta conduta é que define a nossa postura, que tanto poderá ser cristã como poderá ser budista. Afinal, é a conduta que nos define. Claro, as ideias trazidas na doutrina cristã são as mais perfeitas e mais completas. Mas de nenhuma maneira Cristo pretendia excluir e enviar para o degredo aqueles que não professassem a doutrina cristã, mas que viessem a professar a doutrina budista, ou judaica, ou de outras categorias. É lógico que todos têm o seu espaço, porque a conduta, o amor, não tem uma designação religiosa. É a conduta de bem proceder, da ética, de auxiliar sem interesse, de procurar utilizar os bens materiais no bom sentido, para a construção, para a edificação de um desenvolvimento espiritual. E aí, chegamos no ponto da justiça de Deus que se manifesta através do conhecimento oferecido aos homens, em primeiro lugar da doutrina cristã, e é por isso que algumas doutrinas tradicionais dizem que o Cristo veio para nos salvar. Pode ser correto se entendermos que a sua doutrina nos permite uma conduta que nos proteja dos equívocos e das encarnações perdidas. Mas vejamos, é a conduta que é uma ferramenta de vida, não é a crença pura e simples e a mão junta, dirigida para a imagem do Cristo, que ocasionará alguma mudança em nossas vidas. Porque isto é hipocrisia, como dizia no Sermão da Montanha. Não oreis em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas para serem vistos pelos homens. Isto fazem os hipócritas. Quando oreis, entrardes em vosso aposento, e dentro do vosso aposento orai em silêncio, porque o vosso Pai que o vê em silêncio e no segredo, atenderá ao teu pedido. Portanto, a hipocrisia ela é condenável. A nossa conduta é que é a demonstração, o espelho notório, é a pedra brilhante, preciosa,
do nosso cristianismo é a nossa conduta. Porque enquanto o cristianismo está nas nossas palavras, enquanto o cristianismo está em frequentar templos e seguir cultos e liturgias, ele é um carvão. Somente torna-se um diamante quando nós arregaçamos as mangas e procuramos atuar perdoando, trazendo a conduta benéfica para o exercício de nossas atividades de tolerância, de caridade, de boa conduta, de menos egoísmo, de menos ódio, de menos ciúme, de menos inveja, de menos ganância desenfreada, uma atitude menos interesseira, menos mesquinha, menos maledicente. Tudo isso é o verdadeiro cristianismo que se opera em nossas existências. E é por isso que a primeira iluminação de Deus veio pela doutrina de Moisés, que certamente retirou excessos profundos de primitivismo que se encontravam na época, trazendo o decálogo e determinadas leis civis, igualmente, que visavam conter os excessos. Em seguida, naturalmente, séculos depois, Cristo trouxe a sua doutrina absolutamente maravilhosa, perfeita, Cristo como governador da terra. Mas percebemos que a completude desta doutrina, ele próprio avisou que traria futuramente. Naturalmente, no tempo de Pentecostes, quase imediatamente à crucificação, não havia tempo para mudar absolutamente nada do que o Cristo havia trazido. Não havia no mundo situação nem um pouco diversa daquela décadas antes para justificar uma nova e mais ampla mensagem. Como falei no vídeo 23 a respeito da terceira revelação, que é o Espiritismo, é exatamente o momento da humanidade em que se permitiu uma análise mais criteriosa, mais racional, período do positivismo, pós-Revolução Francesa, século XIX, quando Kardec pôde receber a mensagem dos nobres espíritos e ilustrar uma doutrina de razão, de coerência. Mas percebemos que a misericórdia e a justiça de Deus se manifestam também em nos trazer uma doutrina espírita com respostas mais lúcidas, mais claras, mais concretas para o nosso conhecimento, nos mostrando que está sendo bondoso, justo, misericordioso conosco, permitindo que conheçamos uma doutrina que nos liberta porque em nenhum momento condiciona nosso pensamento, em nenhum momento nos obriga a pensarmos como Chico Xavier, ou a pensarmos como Divaldo Franco, ou a pensarmos como este ou como aquele. É a doutrina libertadora que nos ensina a pensar, nos ensina a discernir, nos ensina a avaliar, nos ensina a observar os fenômenos com uma ótica menos tendenciosa, menos fanática. Nos ensina a sermos mais equilibrados na avaliação dos fenômenos e das realidades, mostrando que não há efeito sem causa, não há consequência sem origem, não estamos padecendo um problema sem que tenhamos dado causa a este problema anteriormente, ou por outras razões, muitas vezes estamos necessitando dar o exemplo, mas de qualquer forma, não há efeito sem causa. Todo efeito que apresenta um grau de inteligência, um grau de ordem. Ah, mas eu não entendo a inteligência que está acontecendo. Mas você percebe que existe uma ordem encadeada, existe algo acontecendo. Aquele acidente de avião que várias pessoas não conseguem chegar a tempo no aeroporto para embarcar, perdem o avião e evitam de desencarnar, é um fenômeno que apresenta uma inteligência em seu conteúdo. A pessoa não atrasou por acaso, ela certamente sabia que deveria embarcar naquele avião, mas aconteceu um fenômeno inexplicável, às vezes um problema de saúde que a impediu, às vezes uma ligação gravíssima que roubou-lhe os minutos preciosos que a fizeram pegar um engarrafamento mais extenso, ou um sinal mais demorado, ou o que quer que seja, que ocasionou o atraso e a perda do embarque no avião. Mas existe um fenômeno em volta que demonstra uma inteligência ordenada.
que demonstra um acontecimento e um resultado, mas não sei de onde vem, não importa não saber de onde vem, importa que aquela pessoa não desencarnou e aconteceram fatores diferentes do previsível que a fizeram perder o avião, diferentes do que ela esperava e do habitual, ou seja, em todo fenômeno de destino, de vida, existe a lei de causa e efeito se operando. Hoje, passamos as consequências de ontem e agora construímos o nosso futuro imediato, a médio, a curto e longo prazo. Portanto, a justiça de Deus está em que nós somos, como disse o Cristo, vós sois deuses. Por quê? Porque nós construímos a nossa encarnação, nós construímos o nosso futuro, nós fazemos dia a dia a nossa própria vida. A encarnação é construída por nós e Deus, naturalmente, com sua bondade, permite isso. E, ao mesmo tempo, através da reencarnação e dos ensinamentos da doutrina espírita, a criação divina, o Criador, Deus, consegue fechar a questão de maneira a nos mostrar: não continue errando, os equívocos de hoje tornam-se consequências piores ainda no futuro. Não continue pela trilha que você segue. Procure retornar dessa trilha. Procure corrigir agora os seus equívocos, para que no futuro você não tenha mais trabalho. Se você destruiu uma casa em outra encarnação, metáfora, evidentemente, não destrua outra casa agora, porque você terá duas para construir, e não somente uma. Portanto, a justiça de Deus, em resumo, é a justiça da reencarnação que se manifesta através do livre-arbítrio que trazemos de encarnações e encarnações passadas, não somente da última. Neste vídeo me referi à última a título didático, mas é a consequência dos livres arbítrios de encarnações passadas. O livre-arbítrio que nos acompanha na erraticidade no plano espiritual e que nos permite decidir muita coisa da encarnação posterior. O livre-arbítrio desta encarnação, que julga os acontecimentos presentes, algumas consequências do passado, mas que também atua discernindo para um futuro, é o livre-arbítrio construindo toda a história do nosso espírito. E a reencarnação permitindo-nos essa construção. As pessoas que perguntarem: ora, mas nós esquecemos das nossas reencarnações passadas, não lembramos e nascemos sem lembrar. Tenho um vídeo, que é o número 11, exclusivamente para explicar o porquê esquecemos das encarnações anteriores. E quando percebemos estes porquês, vemos que a justiça de Deus é perfeita. Realmente temos que esquecer. Não todos, alguns até lembram, e lembram de várias coisas, mas dentro de uma regra geral de lógica, esquecemos das encarnações passadas. E há razões para isso que explico no vídeo 11. Mas a justiça de Deus é talvez um dos pontos mais belos que a doutrina espírita nos demonstra e nos faz compreender. O verdadeiro estudioso do espiritismo, aquele que realmente estuda, se dá conta de que não há injustiça sobre a face da terra. Isso parece contraditório, parece absurdo, mas não há injustiça. Na mesma encarnação, se olharmos, veremos inúmeras injustiças, praticamente maioria no mundo. Mas se pudéssemos olhar as encarnações passadas e traçar as histórias desses espíritos, veremos que não há injustiça. Nesse ponto, os livros de André Luiz são maravilhosos, porque divinamente nos trazem histórias, novelas, muitas vezes contos baseados em histórias reais, trocando somente os nomes para não macular as pessoas que muitas vezes os descendentes ainda encontram-se encarnados. Mas André Luiz nos traz essas histórias mostrando como em nossa encarnação as situações se interpenetram,
como estamos sofrendo hoje as consequências de ontem, como estamos vivendo e granjeando causa e efeito o tempo inteiro, como os espíritos interferem em nossos pensamentos com sugestões, com imantações magnéticas. Se temos vícios graves, eles alimentam esses vícios graves. Se temos uma conduta benéfica, os espíritos bondosos e superiores sentem mais facilidade em nos orientar. André Luiz nos traz essas ideias de maneira maravilhosa em seus livros. Faz lembrar um filósofo antigo que tem uma passagem belíssima, belíssima, que diz ele, em todas as situações da minha vida que exigem meu discernimento, trago comigo 2 animais ferozes. Um deles é o animal do bem, que me incita. Este não será feroz, naturalmente, corrigindo. Este animal, de um lado, me incita à misericórdia, ao perdão, a relevar, a ser paciente, tolerante, bondoso. É o animal do bem. Do outro lado está o animal do mal, aquele que me incita à vingança, à desforra, ao crime, à perversidade, a ser implacável com meus inimigos em todas as situações da vida. E o discípulo, então, deste filósofo pergunta a ele: mas, mestre, quem é que vence? Qual dos animais vence quando estás diante de uma dificuldade? O filósofo responde de maneira muito simples: vence o animal que eu alimentar. Portanto, a obsessão, a influência espiritual, são estes, entre aspas, animais que nós alimentamos. Se eu alimentar pensamentos bondosos, pensamentos de esperança, de amor com o meu semelhante, que muitas vezes me prejudica, certamente eu terei ideias, sugestões que serão boas e me auxiliarão a ter uma encarnação melhor e construir um futuro melhor para mim, e corrigir e superar as dificuldades e etc. Porque eu as supero com a minha conduta, eu não as supero com a oração vazia ou hipócrita. Portanto, isto tem a ver também com esses fenômenos todos, tem a ver com esta realidade que se manifesta em nossas encarnações. E a doutrina espírita traz esse pensamento como um dos mais belos, entender a justiça de Deus. Alguns dirão: mas você não está se referindo a grandes guerras? Você não está se referindo à Segunda Guerra Mundial? Você não está se referindo à Primeira Guerra Mundial? Você não está se referindo a situações onde padeceram milhares e milhares de pessoas pela febre amarela, pela febre tifoide ou por outras doenças, como a gripe espanhola? Você não está se referindo a situações catastróficas gigantescas? Eu estou me referindo a todas estas situações. Alguns perguntarão: mas você sabe o que aconteceu em épocas dolorosas da humanidade? Sim, nós temos notícia pela história, mas nós não temos notícia da trajetória anterior de todos aqueles espíritos. Nós não temos notícia dos equívocos que foram cometidos não somente por eles em particular, mas pelas agregações sociais a que eles faziam parte. Porque aí tem um vídeo sobre expiações coletivas e catástrofes coletivas, onde demonstro também, e isso está no livro Obras Póstumas de Kardec, demonstro que cada um de nós pode errar como pessoa individual, como membro de uma família e como cidadão perante a sociedade. E os efeitos destas causas acontecerão também em âmbito social, em âmbito familiar, de núcleo menor e em âmbito pessoal também. Quando me aproveito da escravidão de forma cruel, porque a escravidão é lei, no momento em que irei padecer as consequências deste equívoco, padeço como membro de uma sociedade que se aproveitou daquele equívoco. Não padeço como pessoa, mas padeço inserido em núcleos sociais, sofrendo, por certo, problemas na saúde pública, no governo e etc., mas em âmbito social, em âmbito mais amplo, e não somente em âmbito individual. Porque algumas pessoas que, por exemplo, se aproveitaram de situações sociais, como era a lei da escravidão na época em que vigia, estas pessoas
granjearam equívocos, não somente pessoais, mas também como membros de sociedade. Portanto, toda a lei de causa e efeito se aplica e a justiça de Deus impõe a limpeza dos perispíritos, a corrigenda, a recuperação, sempre no aspecto pedagógico, jamais no aspecto vingativo, de desforra. Deus não tem jamais aquele aspecto antropomórfico, humanizado, vingativo, cruel, aquele Deus malvado. De forma alguma. As situações que vemos são exatamente consequências dos atos praticados, que naturalmente cada um terá a sua história particular. Alguns espíritos são antigos e vêm granjeando equívocos há tanto tempo e não vêm conseguindo suprir esses equívocos. Por isso que às vezes passam por grandes catástrofes, onde a dificuldade e o sofrimento são tão grandes que procuram reduzir essa carga de equívocos que se mantinha por várias encarnações. Esta é uma questão muito peculiar a ser analisada. Não sabemos dizer exatamente quem foram aqueles espíritos que padeceram em grandes guerras, mas podemos saber que a lei de causa e efeito se operou de uma maneira muito longa, porque, por certo, aquelas reencarnações, vieram de muito antes, e assim por diante. A justiça de Deus, portanto, é aquilo que melhor a doutrina espírita consegue elucidar e trabalhar para nos esclarecer e nos libertar, para que nós nunca mais olhemos a nossa encarnação e nossa vida com os olhos da injustiça, sentindo a injustiça contra nós, porque a injustiça não existe da maneira que nós a imaginamos. A injustiça só existe a que nós praticamos voluntariamente, por egoísmo, por personalismo, por vaidade ou por ganância contra o nosso semelhante. Esta é a injustiça que nós cometemos. Ainda que alguém possa dizer que o semelhante padeceu porque estava passando pela lei de causa e efeito, lembramos as palavras do Cristo, que dizia: o caos é necessário para a mudança e a regeneração, mas ai daquele por quem o caos vier. Esta é uma ideia do Cristo perfeita, porque se o meu semelhante precisa passar por uma dificuldade dolorosa que o corrija, resultado de encarnações anteriores, consequência da lei de causa e efeito, ótimo, meu semelhante deve passar por aquela corrigenda, mas não cabe a mim aplicar essa corrigenda de maneira egoísta, não cabe a mim a aplicação. Deixe eu que outro faça isso, porque no momento em que eu atuo contra o meu semelhante, eu estou agindo injustamente. Eu não tenho motivos, não tenho razão para agir daquela maneira. Então, se eu erro contra o meu semelhante, eu estou cometendo um equívoco. Ele pode estar sofrendo o que necessita sofrer, mas nem por isso eu serei aplaudido porque fiz, entre aspas, a justiça que era necessária, de modo algum, porque para mim, pelo meu ângulo, aquilo que eu estava fazendo era injusto para mim. Para ele pode não ser, mas para mim é. Esta vertente dupla é perfeita para explicar inúmeros fenômenos minuciosos na Terra, onde o semelhante padece porque é necessário, mas aquele que faz padecer adquire pesados débitos. Por quê? Porque, por certo, o que cabe a cada um de nós é a conduta no bem e não a conduta de vingador. É por isso que o Cristo disse claramente, para que ninguém tenha nenhuma dúvida: aquele que perecer, aquele que fizer perecer pela espada deverá também perecer. Aquele que fizer um equívoco, que cometer um equívoco contra o semelhante, sofrerá este equívoco também. Naturalmente, não no plano espiritual, totalmente, mas também no plano material, porque foi aqui que ele errou. Mas, também dizia o Cristo: perdoai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, não retribuais o mal com o mal. Aí, a indagação: como então sofrerá pela espada aquele que pela espada fez sofrer e ao mesmo tempo nos pede para perdoar os nossos inimigos? Mas é claro, é porque esta lei de causa e efeito é a espiritualidade que a aplica. É a lei de causa e efeito que se opera nesta encarnação e encarnações posteriores. É a lei de causa e efeito que atua sobre o espírito,
trazendo-lhe as consequências de seus atos para a corrigenda. É Ele, o Criador, que impõe esta lei, não somos nós os vingadores que nos arvoraremos em posição de Deus para cumprir essa, entre aspas, corrigenda. Não somos nós. A nós cabe o perdão aos inimigos. A nós cabe a construção de um destino melhor. E vejamos, se o meu semelhante precisa padecer uma dificuldade, e se todos nós fôssemos no mundo tão bondosos e tão bons, que não tivéssemos coragem de fazer nosso semelhante sofrer, ele padeceria o erro dele por um caso fortuito, um acidente da natureza ou qualquer coisa. Não nos preocupemos em sermos vingadores. Não cabe a nós isso, cabe a nós o perdão. A espiritualidade é que aplica a lei de causa e efeito. E é desta maneira que o mundo vai se regenerando lentamente, paulatinamente. É desta maneira que vamos sofrendo as consequências e regenerando nossas posturas e, ao mesmo tempo, tudo vai se transformando lentamente para o bem. Porque se fosse de outra maneira, se coubesse a nós o exercício da justiça, se nós soubéssemos que aquele ali dizimou nossa família em encarnação passada e agora nós iremos dizimar a família dele porque é justo, se nós pensássemos assim, sempre haveria um crime sendo cometido por outro e um crime como consequência do outro. O que a espiritualidade quer é a cessação desse ciclo. Se aquele semelhante ali destruiu nossa família em encarnação passada, nós iremos perdoá-lo, nós iremos dar do nosso amor para ele, porque as consequências será a espiritualidade que as aplicará, não nós. Desta maneira nós nos regeneramos e desta maneira ele, pelas consequências, terá o seu momento de regeneração no futuro. E tanto ele como nós teremos nosso momento de plena recuperação. Vejam o resultado da justiça de Deus, diferente de nos arvorarmos como vingadores. É por isso que a doutrina espírita lança uma luz tão perfeita sobre todas essas realidades que não temos mais como duvidar da justiça de Deus, não temos mais como duvidar de todas essas perguntas, ou melhor, não temos mais como ficarmos em dúvida sobre todas essas questões. As aptidões diferentes das almas, das pessoas que nascem com habilidades, com genialidades ou com imbecilidades, torpezas, é simplesmente consequência do que elas construíram em encarnações passadas. As enfermidades, os traumas de nascença, consequências do que foi feito anteriormente. Nós somos os construtores do nosso futuro, do nosso presente, através do que fizemos no passado. Portanto, é uma constante transformação. E a justiça de Deus está em nos dar nas mãos a possibilidade de construirmos um futuro melhor e um presente imediato também melhor. Querem maior bondade, misericórdia e justiça do que esta? Sem jamais condenar a penas eternas, degredos eternos. Alguns perguntarão, de onde vem a ideia das penas eternas, constante em vários documentos religiosos de vários povos? É natural que naquela época os sofrimentos no plano espiritual, passados durante um largo tempo, ainda mais o espírito sem saber quando iriam terminar, porque no plano espiritual o tempo não é contado como contamos aqui, é natural que para eles parecessem eternos, mas é o eterno metafórico. É aquela fila de banco que a gente diz, essa fila está eterna. Ela não é eterna, mas nos parece, sentimos como se fosse eterna. No plano espiritual, da mesma forma, os sofrimentos que o espírito padece, consequências do que ele construiu no seu perispírito, na encarnação que terminou de cessar, parecem-lhe eternos, porque muitas vezes não divisa ele o término destes sofrimentos. E traz desta maneira uma doutrina de penas eternas que não existe. As penas eternas não existem. Se Deus nos recomenda o perdão aos inimigos, nós que nem inimigos de Deus podemos ser, nem somos, como Ele nos condenaria a um degredo ou uma pena eterna? Deus seria pior do que nós. É o suprassumo da incoerência e do absurdo que, infelizmente, muitas das doutrinas tradicionais pregam e inculcam nas mentes e nos corações de seus
rebanhos de seus crentes. Infelizmente ocorre assim. E é uma pena que estas pessoas não abram os olhos para a realidade. Mas é claro, todos nós teremos o nosso momento de lucidez. Como disse o Cristo, nenhuma das plantas que não for plantada pelo meu Pai permanecerá. Todas as que não forem corretas serão todas colhidas. A verdade, portanto, prevalecerá no futuro. Mas algumas pessoas, alguns espíritos, ainda precisarão de um tempo maior para suas evoluções e seus aperfeiçoamentos. Agradeço profundamente a atenção dispensada. Fiquem com Deus e muito obrigado pela audiência e pela consideração que tem comigo. Fiquem com Deus, amigos. Obrigado.